Oi, gente! Sejam muito bem-vindos ao meu canal Ana Clara #Educa, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o imperativo afirmativo. Porém, antes nós iremos relembrar o conceito do verbo no geral. O verbo é a palavra que expressa ação, estado ou também fenômeno da natureza. Por exemplo, os quatro marchavam em silêncio. Nesta frase, a palavra marchavam é o nosso verbo. Por quê? Pois ela está expressando, indicando para nós qual foi a ação dos quatro, ou seja, os sujeitos dessa frase. Qual foi a ação deles? A ação de marchar, neste caso no pretérito imperfeito do indicativo, em silêncio, ou seja, sem fazer algum barulho. Outro exemplo. O capim estava molhado. A palavra estava nesta frase é o nosso verbo, pois está expressando, apresentando o estado do capim, ou seja, molhado, quando esta frase foi escrita. E por fim, o nosso terceiro e último exemplo. O vento soprava. Soprava é o nosso verbo nesta frase, pois está expressando um fenômeno da natureza que acontece a partir do vento. E, na classificação dos verbos, o pronome de tratamento você, quando nós formos conjugar alguns dos verbos presentes no português, ele, embora ele tenha sua origem na segunda pessoa do plural, vós, ele exige o verbo e o nosso pronome possessivo na terceira pessoa do singular, quando utilizarmos numa frase somente você, ou também na terceira pessoa do plural, quando utilizarmos o pronome de tratamento você no plural, vocês. E ele também é relativo a ele nesta conjugação. Agora que nós já lembramos qual é o conceito, vimos alguns exemplos e também fizemos um lembrete sobre a regra do você na classificação dos verbos, iremos aprender qual é o conceito e também ver alguns exemplos sobre o modo imperativo afirmativo dos verbos. Vem comigo! Imperativo afirmativo. O que ele é? Qual o seu conceito? São as palavras que expressam uma ordem, um pedido, ou também uma proibição, um conselho, uma exortação, utilizando-se uma afirmação. Por exemplo, vá para casa agora mesmo. Nesta frase, o verbo vá está no modo imperativo afirmativo. Por quê? Pois, utilizando este verbo, o escritor, autor da frase, está aconselhando, ordenando ou também pedindo que o sujeito desta frase vá para casa neste exato momento, ou seja, agora mesmo. Outro exemplo. Escute o conselho dos mais velhos. Nesta frase, o verbo escute, como também o verbo vá, está no modo imperativo afirmativo, pois está ordenando, pedindo que o sujeito desta frase, você, escute o conselho dos mais velhos. E também nós temos uma regra no modo imperativo no geral, ou seja, tanto no modo imperativo afirmativo, como também no modo imperativo negativo. No modo imperativo, os verbos serão conjugados a partir da segunda pessoa do singular, tu. Portanto, como nós aprendemos qual é o conceito, vimos dois exemplos e também relembramos a regra do modo imperativo, iremos resolver uma atividade prática sobre esta classificação do modo imperativo. Vem comigo! Complete as frases com o verbo estudar no imperativo afirmativo. Veja o modelo. Estuda tu a tua prova. O lembrete, quando nós temos um verbo e também um pronome possessivo em uma frase, é que o verbo e este pronome possessivo terá que estar na mesma pessoa. Por exemplo, o verbo estuda, tu, está conjugado na segunda pessoa do singular, e o pronome possessivo tua, que também está conjugado nesta segunda pessoa do singular,
porém em sua forma feminina, por causa do substantivo prova, que está no gênero feminino. Letra A. Estude você. Nesta frase, nós temos o verbo estude conjugado na terceira pessoa do singular. Você, no modo imperativo, ou também ele. Portanto, nós iremos utilizar o pronome possessivo que está conjugado na terceira pessoa do singular, seu, e em sua forma feminina, por causa do substantivo prova, ou seja, sua. Logo, a nossa alternativa A ficou da seguinte forma: estude você a sua prova. Letra B. Estudemos nós. Nós temos o verbo estudemos conjugado na primeira pessoa do plural. Nós, então, iremos utilizar o pronome possessivo nosso, porém em sua forma feminina, ou seja, nossa. Portanto, a nossa alternativa B ficou: estudemos nós a nossa prova. Letra C. Estudai vós. Nós temos o verbo conjugado na segunda pessoa do plural, vós, por isso iremos utilizar o pronome possessivo que também está conjugado na segunda pessoa do plural, vossa, por causa que deve estar na sua forma feminina. Então, a nossa alternativa C ficou da seguinte maneira: estudai vós a vossa prova. E, por fim, a nossa letra D. Estudem vocês. Nós temos o verbo conjugado na terceira pessoa do plural, vocês ou eles, portanto, iremos utilizar o pronome possessivo seu no plural, seus, e por causa do nosso substantivo prova, no gênero feminino, suas. Portanto, a nossa alternativa D ficou: estudem vocês as suas provas. E esse foi o nosso vídeo sobre o imperativo afirmativo. Se você gostou e aprendeu, não se esqueça de deixar seu like e, se ainda não é inscrito no canal, se inscrever no canal para mais vídeos, explicações, exercícios e dicas. Até os próximos!